Amém, queridos. Hoje eu vou tentar falar um pouco mais baixo e um pouco mais lento. Estou me recuperando ainda da minha garganta. Essa semana o diabo tentou, né? Porque sabemos que apesar de as enfermidades terem um cunho, ter raízes, vamos dizer, eu não diria raízes, mas procedimentos naturais, mas sabemos muito bem que as enfermidades elas são fruto da queda do homem, né? E da operação do diabo. Então é por isso que a gente diz o diabo fez isso ou o diabo tentou aquilo com enfermidade. Apesar de ser uma coisa que parece ser muito natural. Ultimamente tem tido essa onda aí, né, de muitas pessoas nessas áreas respiratórias. Então, com certeza não podemos nos submeter a isso. Amém? Combater o nosso bom combate da fé. Ainda estou me recuperando. Percebo da maneira que eu estou falando, eu estou tendo um pouco mais de dificuldade, mas creio que vai fluir tudo bem, amém? Cada unção do Espírito Santo. Então, na última aula, nós estávamos falando sobre o crescimento espiritual, e eu não sei se você se recorda, mas ficamos na parte de meninice. Nós falamos a primeira infância, né? O que acontece com pessoas que estão nessa área, na sua vida espiritual. Antes de tudo, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Esse texto a gente gosta de citar muito, porque esse texto ele mostra muita coisa e a gente percebe, né? Que existe uma tendência natural no ser humano de sempre maquiar a sua própria vida, querendo acreditar que alcançou um nível que na verdade não alcançou. Existem coisas que já existem dentro de nós potencialmente, por exemplo, a vida de Deus está dentro de nós, né? Nós temos o fruto do Espírito, nós temos a graça do Senhor, a salvação. Mas sabemos que a questão da maturidade, ela envolve a nossa parte. Não somente de Deus, mas a nossa parte. Amém? Falamos na aula passada que existe desequilíbrios, né? A gente percebe muito essa área de desequilíbrio pelos preconceitos, né? Geralmente se tende a pensar, quando se fala de preconceito, que estamos falando de preconceito racial, ou preconceito no sentido regional, ou preconceito no sentido de que alguém é mais gordo, mais magro, ou porque é mais rico, porque é mais pobre. Mas a palavra preconceito, ela não é só isso, né? A palavra está dizendo, é um pré-conceito, é um conceito que você já pré-estabeleceu na sua vida, é algo que você já acha que é uma verdade e não necessariamente é verdade, amém? Então há muitos preconceitos nas vidas das pessoas. E esse é o motivo pelo qual muitos não atingem maturidade, porque eles têm preconceitos estabelecidos a respeito do que é certo, do que é errado. E eu só posso acreditar, segundo a Bíblia, que isso é porque a pessoa não prioriza a palavra de Deus, não prioriza o Senhor em primeiro lugar. Amém? Vocês estão comigo aqui? Porque geralmente pessoas tendem a achar uma coisa ou achar outra, e o fato de estar achando algo não quer dizer que é errado, mas demonstra um preconceito a respeito desse assunto. Na prática, o que eu tenho vivido todos esses meus anos, eu posso dizer, como Paulo disse, não que eu tenha alcançado a maturidade, né? Mas uma coisa que eu vejo é que na prática a maioria dos crentes são imaturos, né? Infelizmente. Por causa principalmente do seu envolvimento com as realidades desse mundo natural. E a gente sabe que a gente é imaturo quando a gente perde a paciência, quando a gente tem uma birra, quando a gente não quer aceitar o conselho de Deus, né? Quer aceitar o que nós achamos, quando a gente bota a culpa na liderança ou em alguém, achando que aquela pessoa está querendo impor uma vontade, quando na verdade é o que a Bíblia diz. Isso demonstra as nossas fragilidades, demonstra quanto somos nenéns ainda, né? Crianças, birrentas,
Porque esse tipo de atitude é de criança, você sabe como uma criança é, né? Às vezes os pais têm que dar castigo e fazer algumas coisas, porque as crianças são birrentas, muitas, não todas, né? Há realmente exceções, mas geralmente as exceções são por causa do temperamento das crianças e não porque elas são mais bem criadas ou mal criadas. Amém, queridos? Eu já vi casos de pessoas que são muito bem criadas, mas são birrentas. E ao contrário, pessoas que ninguém tem cuidado nenhum, mas a pessoa já, desde criancinha, já tem um temperamento mais dócil, mais ensinável. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser ensináveis. Amém? O temperamento ensinável, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Assim como também o temperamento birrento tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom do temperamento dócil é que ele recebe, né? Ele ou ela recebe com maior tranquilidade e desenvolve mais. Mas o lado negativo é que essa pessoa também tem que ter muito cuidado para não andar devagar demais na vida, né? O birrento, ele tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que leva muita queda na vida porque é teimoso ou teimosa. Mas ao mesmo tempo é mais proativo. Jesus, o Senhor, não morreu da cruz para a gente viver segundo os nossos temperamentos, as nossas vontades. Ele pagou um preço para que a gente viva a vida dele. E vivendo a vida dele, devemos ser ensináveis, mas ao mesmo tempo não devemos ser lerdos. Amém? Isso é o equilíbrio que nós estamos falando, amém? Então uma pessoa madura, ela é ativa, mas ao mesmo tempo é ensinável. Uma pessoa madura, ela reconhece os seus próprios erros. Não fica sempre dando desculpa, porque eu te garanto uma coisa, você nem eu estamos certos, na maioria das vezes, em tudo que a gente acha. Amém? Você concorda comigo? Mas a gente tem essa tendência de achar que nós temos o nosso ponto de vista, então nós estamos certos, né? E tem aquele ditado que diz assim, 2 bicudos não se beijam, né? Se todo mundo fosse assim, não dava certo nada na vida, porque se a gente embirrasse achando que a gente está certo em alguma coisa. Eu estou falando isso para mostrar uma das características dessa segunda fase, que é a meninice, né? Que é uma pessoa instável, é uma pessoa birrenta, é uma pessoa que não consegue, nada agrada essa pessoa. Geralmente pessoas assim são aquelas que mudam de igreja em igreja. Nunca se aquieta num lugar. E por quê? Porque nada está bom. Nada agrada. Amém? Vocês estão entendendo? Existe uma tendência no ponto de vista tradicional das igrejas reformadas e tradicionais reformadas, né? Porque tem as igrejas reformadas e tradicionais e tem as igrejas pentecostais tradicionais. Um exemplo de igreja pentecostal tradicional é a Assembleia de Deus, ou a quadrangular. Exemplos de igrejas reformadas tradicionais, a presbiteriana, batista do Brasil, né? Mas existe uma tendência nessas igrejas de achar que porque Deus é soberano e Ele é quem faz tudo, que você não tem que fazer nada, que Ele é quem vai ter que fazer, né? E a ideia que eles têm preconcebidas é que se você vai fazer alguma coisa, então já não é por Deus, é você que está tentando resolver as coisas. E a gente entende que isso, apesar de ter um ponto de vista bonito, de considerar Deus sobre todas as coisas, não deixa de ser uma outra forma de autocomiseração e de fazer com que a pessoa não mude. Ora, se Deus faz tudo, eu não faço nada, então eu vou ficar do mesmo jeito. Você está entendendo? Então, bom, se Deus faz tudo e Ele é soberano, e eles têm uma coisa de dizer assim, todo mover ou todo agir vem do Espírito e vem de Deus. Correto, mas há uma participação em nós. A Bíblia diz, Paulo diz que nós somos de Deus cooperadores. Naquele texto de Hebreus capítulo
4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Eu já falei aqui que o Rick Renner diz que ali no original significa espada de 2 bocas. São 2 bocas, tem a boca de Deus e tem a sua parte, amém? E aí a gente entende porque esses irmãos mais tradicionais, eles acreditam que o evangelho, como nós pregamos, é um evangelho do homem. Eles dizem assim, é o evangelho do homem. E por que eles dizem que é um evangelho do homem? Porque nós consideramos que o homem tem que fazer alguma parte também, né? Aí não me admira que geralmente essas denominações, as pessoas não crescem. Porque se é só Deus que faz, e Deus é poderoso e é soberano, Ele que faz, então eu não vou fazer nada. Então, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. É claro que eu não posso forçar a barra para mudar algo pela minha própria força, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, amém? Eu não tenho que chutar a porta para que as coisas aconteçam. Acho que o problema é cronológico. Como assim cronológico? Nós chutamos a porta, deveríamos fazer isso, chutar a porta quando Deus mandou chutar a porta. Quando Deus diz avance, você avança, como Ele disse para Josué e Ele disse para Moisés. Avança, o que você está fazendo aí? Avança, vai para cima das águas. Então a questão é cronológica. Quando eu chuto a porta ou eu avanço sem Deus mandar, e realmente é o homem, não é Deus. Mas existe o outro lado que muitos tradicionais se esquecem, é que eles não fazem nada, não chutam nada, não faz nada, porque também não ouve nada que Deus diz, porque não são cheios do Espírito. Amém? A gente só pode fazer algo cheio do Espírito, irmãos. E também a maturidade, ela envolve o enchimento do Espírito. Foi por isso mesmo que Deus deu o batismo no Espírito Santo. É por isso que há também esse problema. Acho que o problema da tradição reformada é justamente isso, é um problema de cronologia. Eles não consideram alguns pontos, como por exemplo, eles acreditam que porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e todo mundo recebe o Espírito Santo quando nasceu de novo, isso aí é verdade, tudo isso aí é verdade. Mas aí eles consideram que não tem mais batismo do Espírito Santo, porque todo mundo já recebeu o enchimento do Espírito. Mas aí é um problema cronológico, porque o Espírito Santo com certeza desceu no dia de Pentecostes. E também com certeza quando nós recebemos Jesus, o Espírito vem habitar dentro de nós. Só que tem um pequenino detalhe, que é esquecido. Que o dia do enchimento do Espírito no batismo do dia de Pentecostes, houve como línguas como que de fogo que desceram sobre eles. E cada um falava em línguas que depois descobriu-se que eram as línguas daquelas pessoas do estrangeiro que estavam ali. Então, no mesmo momento, não só desceu o Espírito Santo para inaugurar a época da igreja, mas também naquele momento foi um enchimento do Espírito e também naquele momento houve um testemunho público de que era uma mudança de paradigma através do fato de que Deus mesmo fez eles falarem nas línguas daqueles estrangeiros. Amém? Eu estou dizendo isso sobre o batismo do Espírito Santo para entender porque Jesus Cristo disse assim: mas virá sobre nós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, para ser testemunha é preciso estar cheio do Espírito. E eu sou uma prova viva disso, porque eu tenho experiência nos dois lados. Eu já fui presbiteriano, e eu não acreditava em batismo do Espírito Santo. Não porque tinha conhecimento teológico para isso, mas não acreditava porque naquele meio do ambiente lá todo mundo falava que isso era coisa de gente desequilibrada emocionalmente, né? E aí a gente via os irmãos pentecostais da Assembleia de Deus fazendo aqueles calabachê, e era comum entre eles falarem na igreja presbiteriana que aquilo era um desequilíbrio emocional, né? E eu também achava isso. Está gelado. Se puder trocar para o natural. Obrigado, Pedro.
se você não se encher do Espírito, então, voltando ao meu testemunho, eu sou testemunha disso porque eu me lembro que enquanto eu estava nessa igreja, algumas lideranças dizem, tem que ter fervor. Quem já ouviu falar de alguns pregadores? Está faltando na igreja fervor, fervor. Mas como você vai andar em fervor espiritual se você não está cheio do Espírito Santo? Eu via muitas vezes esses irmãos procurar um fervor natural. O que eles falam de fervor, às vezes, é aquela persistência e perseverança de continuar fazendo aquilo, independente de qualquer outra coisa. E aí, quando eles viam um irmão da Assembleia de Deus, por exemplo, eu cito da Assembleia de Deus porque era daquela época, né? Eles diziam que eram pessoas mais animadas, apesar de desequilibradas, são mais animadas. E aí, é como diz o irmão Reagan, é melhor fogo bravio do que fogo nenhum. É melhor um fogo descontrolado do que fogo nenhum. Porque o fogo descontrolado, depois a gente tenta controlar, mas o fogo nenhum, nem nada tem. Você não se anima, não tem fervor, você não tem nada. E eu estou dizendo isso para você entender que não há crescimento espiritual e maturidade sem enchimento do Espírito, sem considerar a direção do Espírito, sem considerar o enchimento do Espírito, porque toda vontade de querer crescer sem o Espírito é fogo estranho. Por que é fogo estranho? Porque é a vontade da pessoa, é a pessoa querer derrubar a porta por força e por violência e não pelo Espírito. Amém? Então, a gente às vezes vê pessoas se animando em eventos, e tá bom, é bom fazer isso. E às vezes, vocês já viram aqui eu dizendo que eu queria que todo mundo da igreja corresse, pular. Isso é uma bênção, mas você também tem que entender que o seu correr, o seu grito, o seu levantar das mãos, não deve ser uma coisa feita somente na igreja, mas deve ser a sua vida. E a gente sabe também que se você não viver pelo Espírito, se enchendo do Espírito, você vai ser um religioso de fachada, você vai ser alguém que vai estar pulando e correndo na igreja, mas em casa está dando grito, está esmurrando, né? Está perdendo o controle. E isso é o motivo pelo qual algumas pessoas se enganam, achando que já cresceram espiritualmente. Não, do jeito que o pastor está fazendo, eu vivo, eu louvo, eu adoro a Deus. Mas assim, a gente tem que viver isso no trabalho, na universidade, na rua. Amém? Porque se for para viver, é melhor ser manso, calado, e parecer ser lerdo, mas ser controlado pelo Espírito, do que ser pula para um lado, para o outro, e não anda impaciente, anda no fruto, esbravejador, não vale de nada. Essa religião, vamos dizer assim, é falsa. Essa vida é falsa, não é a vida de Deus. Às vezes é melhor ficar calado e parecer ser lerdo, mas viver pelo Espírito, controlado e sendo guiado pelo Espírito, do que estar correndo para um lado, para o outro, ser proativo e ser um carnal. Irmãos, eu já vi de tudo nesse tempo. Eu já vi gente que é lerdo, que não faz nada, e eu vi também gente que parece que é cheia de Espírito, mas são pessoas carnais. Você está entendendo, querido? É preciso andar equilibrado. Mas não há um verdadeiro crescimento se a gente não priorizar o Espírito de Deus. Amém? Então, essa fase é a fase da instabilidade. Foi onde nós ficamos na aula passada. Efésios 4,14 diz assim, a respeito dos 5 dons ministeriais: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja, é interessante que o que leva os meninos a irem para um lado para o outro não é o vento de doutrina. É a artimanha dos homens. Amém? Olha, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, a melhor forma de você entender é vir de trás para frente. A astúcia de algumas pessoas, que é a artimanha, é o que faz vir um vento de doutrina. Por que eu digo que não é o vento de doutrina? Porque às vezes esse vento de doutrina é uma doutrina boa. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você esteja num lugar, numa igreja, a sua família era de lá, seu avô era de lá e você é desse lugar. Só que essa igreja está morta. É uma igreja que tem até um bom ensino, mas não tem mover do Espírito, não tem nada. A igreja está morta. Aí de repente vem um vento de doutrina. Não, Deus quer que você seja batizado pelo Espírito Santo. Deus quer que você ande em cura. Deus quer que você ande em prosperidade, em provisão, na direção do Espírito. É um vento de doutrina. Só que o detalhe é que esse vento de doutrina é a doutrina verdadeira. Era vento de doutrina para a igreja que estava morta, porque não andava naquela realidade. Vocês estão entendendo? Às vezes é necessário uma mudança, quando há um erro. Por que eu estou dizendo aqui? Porque quando começou a se ensinar sobre o batismo do Espírito Santo, sobre cura e tudo mais, o pessoal das igrejas que não acreditavam nisso começava a dizer que isso era moda, isso era vento de doutrina. E não era bíblico e tudo mais. Mas a verdade se mostrou e se mostra é que essa é uma doutrina verdadeira, e não é vento porque é nova, mas ela é bíblica. O fato de se viver anos no erro não quer dizer que está correto. Amém? A gente tem essa tendência, a gente se acomoda, a gente fica no ponto de comodismo, na zona de conforto, e aí porque está no conforto quer dizer que é de Deus. Amém? Ora, irmãos, o batismo do dia de Pentecostes foi um vento de doutrina mesmo, para acabar de vez com a religiosidade judaica. Mas aí vem o parecer de Gamaliel. Bom, se isso é de Deus, a gente não pode parar, mas se não é, vai morrer por si só. A verdade é que a igreja se multiplicou e cresceu e ficou nessa multidão que você sabe que é hoje. Milhões de pessoas. Porque não era um vento de doutrina, como se fosse uma novidade. Era a vontade de Deus, amém? Estamos vivendo uma mudança de paradigma nos últimos 50 anos. Que mudança é essa? A mudança de paradigma de uma igreja religiosa para uma igreja da palavra e do Espírito. Mas os meninos ficam pulando de igreja em igreja, não é porque a doutrina está correta ou está errada. Meninos ficam pulando de igreja em igreja porque são instáveis. Amém? Nada agrada, está tudo ruim. E é verdade que existem pessoas que saem de igrejas tradicionais e vêm para a igreja da fé, não porque Deus está mandando, mas porque são instáveis mesmo. E do jeito que é a igreja da fé, podia ser outra igreja qualquer, uma presbiteriana, uma batista, vai pulando de uma para outra. Que lugar nós devemos estar, irmãos? Nós devemos estar no lugar que Deus planta a gente. Ah, mas eu estou plantado há 300 anos numa igreja tradicional. Não, você está parado lá. Como é que eu sei que Deus está me mandando ser plantado em tal lugar? Pela direção do Espírito. O seu coração começa a queimar por aquilo. Amém? A gente sempre gosta de dizer, se esse é o lugar que Deus te plantou, basta você ouvir o seu coração. Você já sabe se é o seu lugar ou não. O seu coração sabe se é o seu lugar. Mas se não é o lugar, é melhor procurar o lugar que Deus está mandando. Amém. Então, pessoas que não são meninas, mas são maduras, elas sabem e ficam no lugar onde foram plantadas, porque sabe que é Deus que está guiando. Uma outra característica de menina é que é curioso. Você já viu que menino é curioso? Menino, não mexa aí não, aí vai lá e mexe. Ele não vai aguentar.
É melhor dizer, isso é nada não, isso é besteira, do que chegar e dizer, não mexa ali não, pronto, é pior. Que ele vai lá porque ele é curioso. Então, vamos lá para 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Que diz assim: pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. O que Paulo está dizendo aqui não é que a pessoa não trabalha, o que ele está dizendo é que a oficina do diabo, ou cabeça vazia é a oficina do diabo. O que ele está querendo dizer é que se eles pelo menos estivessem trabalhando, não ficasse se intrometendo na vida dos outros. Mas nós sabemos, você sabe, que tem gente que trabalha e mesmo assim é fofoqueira ou fofoqueira e vive se intrometendo. Não é o trabalho que para isso, não. Não é verdade ou não é? Se trabalho salvasse todo mundo, não precisava Jesus vir, não, porque eu já vi mais gente mais ruim que eu conheci na minha vida, era tudo trabalhador. Os que não trabalhavam eram bandidos, e os outros eram ruins de trabalho, e tudo. Porque o trabalho não muda o caráter da pessoa. Trabalho não muda o caráter de ninguém, não. Quem é ruim vai ser ruim no trabalho, repartição pública, pegando no pesado, onde for. Quando eu digo ruim, é o caráter. Agora, deve-se trabalhar. Porque quem não trabalha, fica com a cabeça vazia, então fica mais exposto. Amém? E Paulo está dizendo que tinha pessoas que não estavam trabalhando, estavam se metendo na vida alheia. Pode ter certeza que é curiosidade. O que é a maior característica do fofoqueiro ou da fofoqueira? Quando alguém chega perto e diz assim, ei, eu tenho novidade para te falar a respeito da vida de fulano e tal. A pessoa chega e fica se esfregando na mão. Por que fica esfregando? Porque quer saber, curiosamente, o que é da vida da pessoa. Menino, tu sabe da novidade, fulano brigou com o cicrano, vão se separar. Pronto, parece que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não é verdade? E se eu disser a você que nessa minha vida toda dentro da igreja, o que eu vi de gente fofoqueira dentro da igreja não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. E é lamentável, porque isso demonstra que tem um monte de bebê, de criança dentro da igreja, né? Porque nós estamos reunidos numa igreja, nós estamos aqui na igreja para aprender de Cristo. É verdade ou não é? Estamos aqui para aprender mais de Deus. Nós não estamos aqui para ter um relacionamento social e ver quais são as últimas novidades da vida do irmão da direita ou da esquerda. Nós estamos aqui para aprender de Deus. E se nós agimos desse jeito, nós já estamos errando e Deus não vai falar conosco. O problema dentro de igreja, eu vou dizer qual é o problema, essa que é a verdade. É porque nas igrejas, além da gente ter o conhecimento de um do outro, o que é que tem dentro da igreja? Ensino da palavra. E o que é que a palavra diz? O que você deve fazer e o que você não deve fazer. Logo, a palavra julga. Ou não julga? É verdade ou não é? Julga ou não julga? A palavra julga, mas é a única autoridade de julgar. O problema é que a gente está tão acostumado com o sistema julgador da palavra que a gente se acha que é dono da palavra para julgar os outros. A palavra julga cada um de nós. Amém? Sejamos sinceros, a igreja é um sistema julgador. Só que a pessoa precisa entender que só não é contaminado por esse sistema julgador, se entender que antes de tudo o julgamento vem sobre sua vida. Entendeu agora? Mas muitos não crescem, não entendem isso e usam a palavra para julgar a vida dos outros. E é por isso que é tanta fofoca. A fofoca existe por causa da carnalidade das pessoas, que querem julgar a vida dos outros. Vocês estão entendendo? O pregador, por exemplo, ele tem a autoridade de pregar a palavra, mas nem ele pode dar mensagem de carapuça. E mesmo quando prega uma palavra que sabe que vai julgar, por exemplo, esses ensinos têm julgamento, ou não tem? Mas não é da minha parte, é de Deus.
Quando vem um ensino dizendo que a gente precisa crescer e que a gente, fazendo isso ou aquilo, a gente é imaturo, isso é um julgamento, é ou não é? É um julgamento. Só que a gente precisa entender que não é eu, Sérgio Neiva, pastor da igreja, que estou chegando dizendo, você está errado, você está errado. Porque se eu fizer isso, o primeiro que está errado sou eu. Porque eu não tenho autoridade de fazer isso. Veja, você entendeu? A questão é que quando a gente manuseia armas, a gente acha que pode estar dando tiro em qualquer um. A palavra de Deus é uma arma violenta, que pode determinar o futuro ou a morte. Vida ou morte está no poder da língua, não é o que diz Provérbios? Veja, eu estou no poder da língua aqui. E o que eu estou declarando pode ser vida ou pode ser morte. Em outras palavras, eu estou com uma escopeta aqui fazendo aqui. É a arma de Deus. Se eu usar para apontar para você, eu mesmo sou julgado por isso. A palavra de Deus é uma arma perigosa, mas é como disse Paulo, nós exalamos o bom perfume de Cristo, perfume de vida para aqueles que são salvos e morte para aqueles que se perdem. Amém? Vocês estão entendendo? Como é que, pastor, está exagerando? Estou não, eu vou te mostrar agora com um exemplo do Velho Testamento. Não, vários. Muitas vezes, quando a primeira vez que Deus se apresentou a Moisés foi que ele disse, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar que tu está é santo. Em outras palavras, a arma é perigosa, tenha cuidado. Em um outro momento, Moisés, foi Moisés? Agora eu me atrapalhei, se foi Moisés. Foi Moisés ou foi Abraão, quando fez a aliança. Acho que foi Abraão, que teve que ficar na fenda da rocha. Foi Moisés, não foi? Na fenda da rocha, porque se olhasse para Deus ia morrer. Por que olhar para Deus ia morrer? Porque Deus é aquele que mesmo operando vida, Ele é tão santo, que se você olhar para Ele, naquela época, você morreria. Porque a mesma palavra que traz vida, traz morte, dependendo do seu pecado. Como Moisés não era nascido de novo, ele poderia morrer. Você entendeu? O povo de Israel no deserto não podia entrar na tenda lá não. Quem entrasse na tenda em pecado morria fulminado. Por quê? Porque o mesmo Deus de vida é também um Deus de morte. Depende se a pessoa está em pecado ou não está. Estão entendendo? A mesma palavra que se prega, ela pode gerar vida ou gerar morte. Se a pessoa é advertida, pare de fofocar, ou diz, pare de pecar, ou pare de adulterar, por Deus, numa pregação, e a pessoa faz, eu não quero saber disso não. O que a pessoa está fazendo? Está brincando com uma arma perigosa, porque já não é o homem que está dizendo, é Deus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso, queridos? Então, o menino, as pessoas, crianças nas igrejas, são pessoas que sempre estão doentes. E eu não estou dizendo aqui que toda doença é por causa de pecado, não, mas eu estou dizendo que certamente todo pecado vai gerar alguma doença. Vocês entenderam? Nem toda doença vem por causa de pecado, mas com certeza todo pecado vai dar alguma doença. Então, pessoas curiosas, fofoqueiras, instáveis, são pessoas que estão sempre doentes, porque estão brincando com algo que pode gerar morte. Vocês estão entendendo isso, querida? Como é sério? Realmente a tagarelice, que é a terceira característica de quem é instável e curioso, é extremamente perigosa para a vida da pessoa. Vamos aqui para Provérbios, capítulo 10, versículo 19. No livro de Provérbios está escrito assim, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E muitos pensam que quando está falando aqui prudente, está falando só que evita confusão. Queridos, quem dera que o único problema de fofoca fosse só confusão. Quem dera. O problema principal não é confusão.
Confusão é uma consequência. Quem fala demais, ele não só provoca confusão, provoca doença, mal-estar, perturbação e, como diz Paulo, toda sorte de demônio, toda sorte de coisa ruim, onde há divisão, confusão. Porque eu te digo, nenhuma divisão dentro de uma casa, dentro de uma família ou dentro de uma igreja não vem senão por intermédio de fofoca. Porque uma pessoa, como diz aquele ditado, uma andorinha só não faz verão, né? Uma pessoa só não divide uma casa, uma pessoa só não divide um casamento, uma pessoa só não divide uma família, uma pessoa só não divide uma igreja. Para que uma pessoa divida, ela precisa se juntar com outros. Para se juntar com outro tem que ter fofoca. E agora a fofoca, ela atingiu novos patamares cibernéticos, né? Fofoca agora é via WhatsApp, né? Não é? Fulano, tu sabe, tá com você, mas rapaz, que coisa, hein? Só lá. É fofoca do mesmo jeito. Às vezes as pessoas pensam, aqui está falando da língua, mas eu não estou saindo, não estou em pecado, não, estou falando, vai, o dedo também está lá. O dedo lá, mas fulano. Fora as filmagens também, né? Fofoca do mesmo jeito, não muda, né? Tagarelice. Se a gente tivesse cuidado com isso, queridos, a gente viveria mais. E melhor, amém? Tem que ter muito cuidado. E outra coisa, quando fala de tagarelice, não se fala também só de mentira, porque tem gente também que acha que é isso, né? Mas também fulano está fazendo as coisas erradas. Mas também a liderança está fazendo as coisas erradas. Mas também ciclano está vivendo a vida errada. Aí a questão é, não importa se está vivendo errado ou não, importa que você está errando quando fala. Essa que é a verdade. Você entendeu? Porque nós não somos o juiz. Nós não podemos consertar a vida das pessoas. Nem eu, como pastor aqui da igreja, eu posso consertar a sua vida. Muitas vezes nem Deus muda a sua vida. O quê, pai? Sim, se você não quer, Deus não muda. Porque Ele não vai pegar você pela goela e dizer, mude agora. Tem gente que merecia isso, não era bom que saísse um fogo do céu. Como diz lá no Nordeste, um couriço. Uma voz do céu dissesse, deixe de ser teimoso. Aí, né? Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus é bom, o Espírito Santo é cavalheiro. Diga comigo, Deus é bom. Ele é bom, Ele cuida da nossa vida, amém? Ele é misericordioso. Como diz a Bíblia, assaz benigno. Assaz benigno significa que ele é muito benigno, não é um benigno, ele assa bem uma carne, não. Está falando que ele é muito benigno, amém? Ele é demais, ele é bom. Ele é tão bom que ele fala muitas vezes para a gente ouvir. Amém. A Bíblia fala da tal da maledicência, que é falar mal, é a fofoca, né? Há um texto bastante esclarecedor lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 10 ao 12, que diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem quer ter vida boa aqui? Quem quer ter vida boa? Eu acho muito esclarecedor esse texto, porque ele está dizendo claramente que muita gente não vive uma vida boa porque não para a língua. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios de falarem dolosamente. O que é falar dolosamente? Fofoca. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. Olha aí o que ele está dizendo, busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Literalmente, Deus é contra quem fofoca. Deus é contra.
Aí eu sei, você já pode até estar pensando assim, mas pastor, tem gente que é uma praga, misericórdia. A gente quer fazer o bem para a pessoa, a gente dá um presente para a pessoa, mas a pessoa continua na ruindade, não tem jeito. Eu penso semear o bem, mas a pessoa faz o mal. Então, o que é que você deve fazer? Se afasta, mas não fala mal, deixa a pessoa quieta. Amém? Não fala, deixa quieto. Eu sei que tem esse tipo de coisa difícil, né? Eu mesmo trabalhei num ambiente que era terrível, meu Deus do céu. Era um negócio terrível aquele lugar que eu trabalhava, porque era um ambiente muito tóxico, psicologicamente e espiritualmente. Muita perturbação mesmo, né? Minhas duas lideranças, o líder superior a mim e o outro, que era acima dele e de mim, eram pessoas bem, não vou dizer demoniadas mesmo. Eram pessoas endemoniadas. Uma batia bumbo no candomblé, o outro já tinha se casado com 7 ou 5 mulheres. Era um desses, no meio do trabalho, se manifestava, virava mesmo, ficava outra pessoa, só para você ter ideia do tipo de lugar que eu estava. E uma vez, um irmão da igreja, por isso que eu digo que todo remédio depende de cada situação, não é assim não, como você pensa, né? Eu contando para um irmão da igreja, do Verbo da Vida, rapaz, eu não estou orando. O pastor Ricardo já orou, fulano já orou, eu não sei o que fazer. Aí ele chegou para mim e disse, eu conheço lá, que eu já trabalhei naquele lugar, eu sei que aquele povo é ruim mesmo. Tal. Mas, Sérgio, faz o seguinte, uma vez eu peguei um juiz, e lá na Justiça do Trabalho, não sei aonde, e era difícil e tal, e eu não sabia o que fazer com ele. Aí eu lendo um livro e tal, eu vi nesse livro que para a gente dar um presente, semear o bem para as pessoas. Aí essa pessoa disse que chegou, deu um presente. E depois aquele cara se tornou o melhor amigo dele. Né? E eu fiz isso também. Eu peguei e vi, eu vou fazer isso aí. Eu gostava de pintar quadros, né? E eu pintei o melhor quadro que eu pude pintar na minha vida, de todo o coração, e dei de presente para essa pessoa. Sabe o que foi que eu ganhei? A raiva e o ódio dos colegas de trabalho, porque sabia que aquela pessoa fazia o mal contra mim, então eles acharam que eu estava sendo bobão. Mas o pior não foi isso, foi que a pessoa que recebeu, agradeceu, disse que eu era uma pessoa maravilhosa, e só durou 15 dias, voltou a fazer a ruindade toda de novo. Então eu não sabia o que fazer. Tem realmente pessoas que não adianta você dar presente, você faz tudo, porque depende do nível de envolvimento da pessoa com o demônio. Nem Paulo, nem Jesus, nenhum deles mudou pessoas que eram desse jeito. Porque tem a questão do livre-arbítrio, né? Eu sei, queridos, mas no que depender de você, não semeia contenda, não fala mal. Davi foi perseguido por Saul. Mas ele tinha muito cuidado de não levantar, não era só a espada não, nem a língua. Quando o mal aconteceu com Saul, Davi disse para o seu subordinado, não divulgue essa história aí. Ele não queria nem que se divulgasse. Uma pessoa como Saul, que estava procurando fazer o mal e que era perturbado por demônio. Por isso que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Que entendeu que não importa o que façam mal contra você, você tem que... Como diz no Nordeste, boca de siri, só abra a boca se for para bem dizer. Amém? Só abra a boca se for para bem dizer. Se não for para bem dizer, não abra a boca. Porque quem quiser ter dias felizes e ver saúde na vida, é melhor refrear a boca. Esse texto de 1 Pedro é uma citação do Salmo 34, versículo 12 ao 16, que diz a mesma coisa. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, Tiago diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Irmão, esse versículo 26 de Tiago 1 foi o que eu mais vi dentro da igreja. E eu já vi, olha, sabe aquele ditado, de Chico para Francisco. Do novo convertido até a liderança.
Eu já vi gente que era liderança, rapaz, que sabia a Bíblia de capa a capa, que se movia nos dons do Espírito, mas a língua não parava de fofocar. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu mesmo não fiz esse pecado, eu mesmo já fiz. Eu já fiz isso e já sofri consequência por causa disso. E hoje eu sei que muitas das enfermidades que eu tive foi com certeza porque eu ouvi uma conversa de alguém e eu, rapaz, é mesmo, aí já passava para outro. E quem nunca fez isso, pode jogar a pedra com toda a força em mim. Pode jogar, quem nunca fez nada disso. Eu sei que todo mundo aqui já fofocou, porque eu mesmo já vi vocês fofocando, e vocês já me viram fofocando. Essa aqui é a verdade. Então devemos nos arrepender. Esse é um momento de arrependimento. Pastor, mas quando eu sofro um mal e eu preciso buscar, por exemplo, o senhor que é pastor, para me dar o conselho, eu estou fofocando? Não, aí já é outra coisa. Você está dando um relatório para resolver um problema. Amém? Porque senão você vai morrer, como diz lá no Nordeste, enturido, sem fôlego, você não fala nada. Claro que muitas das coisas você pode falar para Deus em primeiro lugar, mas tem momentos em que é justamente por isso que um pastor, uma esposa de um pastor é chamado, é para ajudar, e para ajudar tem que ouvir, e ouvindo vai ter que ouvir um relatório de alguém que fez algum mal. Não tem jeito, é verdade ou não é? Outra coisa, você está aqui, aí sabe que alguém da liderança de um departamento, em qualquer lugar, está cometendo um pecado ali. O que é que você tem que fazer? Você tem que trazer para mim mesmo. Segundo a Bíblia, você deve primeiro procurar a pessoa. Fulano, o que é que você está fazendo? Se ajeita, pai. Não, isso não é da sua conta não. Ah, é? Pois, já que você não está recebendo como vindo do Senhor, agora eu vou dizer para a sua liderança, que é o pastor. Você vai fofocar? Fofocar não, ali é uma igreja. É obra do Senhor. E a Bíblia diz que a gente deve procurar primeiro a pessoa para ver se ela se volta e você conseguiu a pessoa para o Senhor quando ela se arrepende. Mas se a pessoa não se arrepende, tem que trazer para a liderança. Amém? Vocês estão entendendo? Porque veja, se não fizer isso, o que é que acontece? Você chega para a pessoa e diz, ei rapaz, isso está errado, se arrepende. A pessoa, não é da sua conta não. Eu não vou focar não, vou ficar quieto aqui, deixa Deus resolver. E aí às vezes está todo mundo do bairro, da cidade, sabendo que aquela pessoa é um pecador. E ó, que igreja é essa do Verbo da Vida? Eles não levam as coisas a sério não. Todo mundo está sabendo que aquela pessoa vive em adultério. E o pastor não está sabendo de nada. Mas se é de Deus, Deus revela. Irmãos, você sabe que as pessoas... A Bíblia diz que o pecado de algumas pessoas tem julgamento rápido, enquanto de outros demora. Você entendeu qual é a diferença? Uma coisa é sair espalhando as coisas erradas dos outros. Outra coisa é quando você tenta ajudar e a pessoa não aceita. Amém? Eu já vi muitas pessoas, não só aqui como em Aquidauana, às vezes procura a gente e diz assim, eu não falei porque eu estava pensando que eu estava espalhando conversa. Peraí, mas o problema não envolve você, não envolve a igreja, não vai ter problema na igreja, então você tem que trazer, não é para... E muitas vezes as mesmas pessoas que dizem isso, fala para o esposo, fala para a esposa, fala para o irmão, fala para todo mundo e não quer dizer para a igreja, para o pastor. Se falar para qualquer pessoa que não seja o pastor, é fofoca. Amém? Essas mesmas pessoas que diz que não quer passar para o pastor, já falou para um monte de gente. Já. Amém? Estamos aqui destrinchando o que é fofoca e o que não é fofoca. Tá? Então, outra coisa que uma pessoa na meninice faz é que ela fala vaidades. O que é falar vaidade? Sempre está falando de si mesmo. Irmão, sejamos sinceros. Eu vou ser sincero de todo o meu coração, porque eu já vi dos dois lados da história, né? Tem gente que fica dizendo vantagem, e tem gente que é religioso demais, tudo não quer falar nada, fica sempre com a cabeça para baixo. Não, porque se eu disser alguma coisa, eu sou orgulhoso, tem que dar glória só a Deus. Irmãos, sejamos sinceros. Toda pessoa que fica só falando do que fez e do que é,
está falando vaidade e é menino. Amém. Eu isso, eu aquilo, quando eu faço uma coisa, eu sou isso, e eu aquilo outro, aí bate nos peitos e diz, e uma vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não for estritamente necessário, é vaidade eu começar a dizer as obras que Deus me usou para salvar alguém ou para curar alguém. Mas o que eu mais vejo é pregador dizendo essas coisas. Eu estava em certo lugar e Deus falou comigo, Sérgio, vai ali. E aí eu falei, olha como o orgulho é grande. A pessoa ainda diz, pastor, Deus me disse que o senhor era um homem de Deus. E aí eu mesmo digo isso que a pessoa disse de mim. Precisa eu dizer que alguém disse que eu era um homem de Deus? Você está entendendo? A pessoa não vê, mas age com infantilidade. O que eu mais vi foi gente fazendo isso. E olha, eu vou dizendo agora, mulher e homem, ungido, que cura muita gente. Para Deus foi que foram curados. Mas o galardão não vai ser para esse pregador que está se exaltando. Você pode ter certeza. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus muitas vezes usa pessoas para curar, para pregar, e não é para a glória da pessoa, não, é pela misericórdia de Deus. Mas porque Ele quer ajudar outras pessoas que estão nas cadeiras. A gente tem que saber ser maduro também, para entender isso, porque senão se decepciona. Porque quando eu era mais novo, eu tinha vontade de sair da igreja por causa disso. Porque eu via gente que pregava, que ensinava, que orava, mas era igual ao cão, a Satanás, para ser orgulhoso. E eu ficava pensando, peraí, que Deus é esse que está agindo nesse lugar? Que opera fazendo milagre e ao mesmo tempo deixa um cabo orgulhoso desse subir no púlpito. Você está entendendo? Se você não prestar atenção, você começa a ficar decepcionado. Porque o que você vai ver em muitas igrejas, principalmente igrejas grandes, é pessoas arrogantes subindo no púlpito, se fazendo como se fosse Deus, e aí você começa a achar que tem alguma coisa errada. Como diz aquele texto do livro de Shakespeare, tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? E a gente não sabe muito bem o que é. E eu vou dizer o que é de podre, é aquilo que está escondido e que diante do Senhor vai ser revelado um dia. E o que vai ser revelado é os desígnios dos corações. Amém, queridos? Então, eu já vi gente que fez rema, que fez tudo, que fez o curso de teologia não sei de quê, que já fez todo tipo de coisa, que tem 15, 20 anos de ministério e é arrogante. Então, para mim e para Deus, porque se você vê na palavra é o que está escrito, isso aí é meninice. Eu já vi pessoas sendo menino espiritualmente, mas prega bem, ensina bem, é bom administrador ou administradora, sabe desenrolar, ganha dinheiro, trabalha, faz todo o pacotinho bonitinho, como se fosse uma pessoa bem adiante, mas age como menino. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Porque segundo os parâmetros humanos, é assim que a gente mede alguém que parece ser preparado, né? É a pessoa que sabe entrar, que sabe sair. Mas muitas vezes a sabedoria de Deus é medida no momento que a pessoa é apertada, no momento que se espreme. Aí você sabe se a pessoa é carnal, se não é carnal, se é menino, se é adulto. Amém? Eu já tive o desprazer de assistir programa de pregação de igreja, há muitos anos atrás, né? Não foi agora, 10, 5 anos. Eu vi coisas horríveis, de pessoas arrogantes. Uma vez eu vi um pregador de uma igreja imensa, usar um dos seus subordinados na hora da pregação, e botar
o sapato dele na cabeça da pessoa para querer dizer que era assim que nós estávamos pisando na cabeça do diabo. Irmão, isso é uma coisa que não convém. Você pegar um ministro da sua igreja e colocar aqui, e eu chamasse Arthur aqui, Arthur, fica aqui debaixo, e chegar, aí bota o pé em cima da cabeça dele, é assim que nós fazemos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso é uma prepotência, uma arrogância, um despreparo, uma coisa horrível, irmão. Pelo amor de Deus, eu fiquei horrorizado. Tomei a decisão desde aquele dia, digo, nunca mais, eu nem botava mais o programa daquele pregador. Nunca, e é uma igreja imensa, viu? Por isso que eu não me iludo. Tamanho de igreja, tamanho de ministério, quer dizer quase nada. O que quer dizer são as atitudes, irmão. Isso é o que quer dizer. É isso que Deus está vendo. E não é só as atitudes, que até mesmo as atitudes podem ser premeditadas, mas o que está dentro do coração do homem. E muitas vezes a arrogância e a prepotência saem quando a pessoa está falando. Eu isso, eu aquilo, Deus me usou disso, Deus me usou daquilo. Eu tenho muito cuidado. Quando eu falo do que acontece comigo, geralmente você vai... comigo parece que é o efeito contrário, não sei se você já prestou atenção. Quando eu falo, muitas vezes, eu falo de coisas que aconteceram comigo, mas geralmente é um sofrimento que eu passei, uma tristeza que eu ouvi, uma decepção. Dificilmente eu vou falar das coisas que Deus me usou. Das curas, dos milagres, dos elogios. Você não vai ver falando disso, não. Amém? Vocês estão entendendo? A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Então, a pessoa que ela é criança, ela chama, eu sou isso, eu tenho tantos anos de ministério, eu fui usado para isso, eu fui usado para aquilo outro, né? Eu sou respeitado por lá, eu tenho tal diploma, eu sou formado nisso, sou formado naquilo. Isso é para dizer, porque precisa se apresentar, é uma coisa. Mas você está falando num púlpito ou conversando com alguém, só abrindo a boca para dizer essas coisas, isso é de infantilidade, querendo ganhar um acesso pelos seus próprios feitos. Mas como a Bíblia mesmo diz, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Irmão, nós somos filhos de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo. Toda e qualquer porta que Deus abre, Ele abre pelo Espírito. Mesmo que seja uma porta de um relacionamento, tem que ser aberta pelo Espírito. Não é por força, nem por violência, nem no poder do que você estudou, do que você fez, ou do que você sabe fazer, irmão. É pelo Espírito. Amém? Pelo Espírito. A pessoa infantil, ela fala tolices. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 4, diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graça. O que seria uma chocarrice? Falar coisa indecente. Você entendeu? Eu acho que dá para a gente perceber o que é que nós não devemos dizer. Não é verdade? A pessoa que é infantil é geralmente uma pessoa inconveniente. Então, o que é um inconveniente? Chega na sua casa, na hora mais inconveniente, empurra você, goela abaixo. Quem já viu aquela atitude? Irmãos, se você fez isso, não pense que eu estou passando uma mensagem de carapuça, amém? Mas a gente tem que se analisar, tá? A gente tem que analisar a nossa vida, porque é inconveniente. Talvez você já tenha feito isso, mas se for no início, quando você começou a usar o WhatsApp, aí está perdoado, porque você não sabia. Mas já deu para perceber que é inconveniente quando você manda uma mensagem e fica... Que fulano de tal não me responde, que absurdo, está me deixando lá. Irmão, ninguém é obrigado a responder o WhatsApp na hora, não. O WhatsApp não é uma conversa assim, oi, Annelise, isso, aquilo, outro, aí você vira a cara. Não, a pessoa, quando você mandou o WhatsApp, a pessoa pode estar lavando o prato, pode estar dirigindo, pode estar cochilando, pode estar mil coisas. Sabe o que é meninice hoje em dia? É a pessoa mandar o WhatsApp e ficar revoltada porque a pessoa está respondendo. Você entendeu? E tem aqueles que mandam o texto do tamanho do mundo, né?
isso, bum. Aí, na cabeça infantil da pessoa, pensa que porque mandou um texto, significa que uma conversa muito demorada de 15 minutos está em andamento. A verdade é que a pessoa jogou uma bomba de 3 ou 4 parágrafos e o outro lá está lavando o prato, está andando na rua, não sabe nem o que está acontecendo. Já viu isso acontecendo? A pessoa manda lá 50 parágrafos, com certeza não foi na mão, deve estar num computador, porque não tem como fazer um texto daquele. E aí espera que a pessoa responda logo. Irmão, se você manda um texto de 3 ou 4 parágrafos, pode ser que passe o dia inteiro para você receber. E às vezes a pessoa lê, mas é tanta pergunta e tanta coisa que a pessoa está no meio do trabalho, irmão. Como é que vai responder? Amém? Irmão, com certeza a pessoa que fica magoada, chateada por isso, precisa amadurecer. Você está lidando com gente, você está lidando com pessoas. As pessoas não são obrigadas a fazer o que você quer, na hora que você quer. Você não sabe. A pessoa pode estar orando, pode estar dormindo, pode estar trabalhando, pode estar dirigindo, pode estar numa viagem, indo para Curitiba, 5 horas de viagem. A pessoa manda, vai receber a resposta 5 horas depois. Amém? Hoje em dia, essas coisas se tornaram virtuais agora, né? Mas eu sei que no começo, quando a gente começou a usar o WhatsApp, a gente agia desse jeito, né? Mas depois, todos nós vimos que isso é tolice, tá? Tem gente que é inconveniente. Manda uma mensagem de 2 horas da manhã e quer que a pessoa responda. Se manda 2 horas da manhã, vai receber lá para as 8 horas da manhã, né? Não é verdade? Mas tem também, graças a Deus, a idade adulta, que eu espero que todos nós, quando eu digo adulta, eu me coloco também, tá? Todos nós andemos em idade adulta. Embora eu tenha visto na minha vida cristã muita gente se achando adulto sem ser. Muita gente se achando adulto sem ser. Amém. No que tange a amadurecimento espiritual, é possível até alguém ser, por exemplo, líder de um grande ministério e mesmo assim ser neném. É possível? Pelas atitudes. Ué, como é que se alguém toma uma atitude infantil e se chega a ser um líder? Porque para ser, ainda mais nos dias de hoje, nessa sociedade líquida, né, citando um certo autor, nesse mundo fútil e superficial que nós vivemos, melhor assim dizer, é fácil crescer com futilidades. Basta que ela venda bem, porque hoje tudo é um produto, né? Então, se aquela igreja vende bem a ideia dela, vai ter muita gente, e aquele ministério vai crescer, mesmo sendo liderado por bebê. Amém? Efeitos contrários também. Há ministério que não cresce muito, mas as pessoas são maduras. Mas nos dias de hoje, isso está acontecendo mais, por quê? Porque hoje tudo é um produto, tudo tem que ser vendido, tudo tem que ser rápido, né? Então você tem que postar logo uma mensagem ali na internet, e a coisa tem que rolar e lá vai, tem que ser tudo rápido. Isso produz um resultado numérico, mas não produz um resultado substancial, de essência. Vivemos dias em que os números contam mais do que a essência. E Jesus não chamou a gente para dar números. Jesus chamou a gente para andar na essência. Ser verdadeiro, ser fiel, ter uma palavra só. Ter integridade. Estar cheio do Espírito. Amém? Como dizia Paulo, ninguém pode me condenar de nada. Por quê? Porque ele conseguiu olhar nos olhos da pessoa. Agora me condene. E Paulo foi um que chegou na frente, os fariseus juntando falsa testemunha, e um monte de gente, esse cara é uma praga, e ele discursou na frente da liderança lá do Festo e aquele povo todo, dizendo, eu não faço isso, e eu não fiz isso, e eu estou pregando a palavra de Deus, e eu estou buscando a Deus. Quem tem essência não tem medo de falar a verdade.
Mas o que eu tenho percebido nesses últimos dias líquidos é que quem tem essência é excluído, porque se torna perigoso. Ninguém quer alguém que vai olhar nos olhos e dizer, me acuse. Ai, não, pois você está errado nisso e naquilo outro. Ninguém quer alguém assim. Todo mundo quer viver no mundo do faz de conta. Não é? Hoje vivemos dias em que as coisas são de faz de conta. Mundo falso. Eu quero dizer uma coisa para você, que o Deus de Israel, aquele que deu o seu filho, aquele que te ama, aquele que salvou a sua vida, o que Deus do Espírito Santo, que age no nosso meio, não é Deus de faz de conta, não é Deus de like, de coraçãozinho, Ele é Deus que conhece o coração dos homens. E tudo que, por isso que Jesus Cristo disse uma coisa, eu achei maravilhoso da forma que Ele disse. Ele não disse, de toda palavra mentirosa todo mundo prestará conta. Não, Ele não disse. Ele não disse, de toda arrogância prestará. Não, Ele disse, de toda palavra frívola. O que significa? Palavra líquida, palavra de faz de conta, que só está gerando números, isso é fama, não é verdade, não é essência. De toda palavra frívola, cada um de nós vamos prestar conta. Então, ainda há tempo, irmãos, da gente viver o resto das nossas vidas de uma forma intensa, verdadeira e legítima. Não importa o que os outros estão pensando de você. Não importa, querido. Ninguém conhece o seu coração. Deus conhece. Deus conhece seu coração e sabe que você quer crescer. Quem quer crescer em Deus aqui? Eu quero crescer em Deus. E outra coisa, sabe que tem hoje em dia nessa sociedade desse jeito, que é tudo um produto, tem pessoas que quando dizem assim, eu quero mais de Deus, sabe o que a pessoa está pensando? Eu já vi gente dizendo isso, querido. Ai, quando eu vejo aqueles homens que pregam e centenas são curados, quando eu vejo aquela pessoa que faz, eu quero ter essa unção. Aí eu fico pensando, você quer essa unção para quê? Porque tem gente, por incrível que pareça, que busca do Espírito e do poder do Espírito Santo para gerar números. Não está buscando o bem, está querendo gerar números, está querendo ter um nome famoso, ser um novo Kenneth Hagin, T.L. Osborne. E até imita o jeito dessas pessoas. Isso é frivolidade, querido. Frivolidade. Porque se o desejo é puro e a vontade é sincera, a unção é verdadeira. Mas se não for para gerar a essência de Deus, é melhor nem desejar essas coisas. Para que não seja um instrumento de Deus pela sua misericórdia. É melhor não ser. Só porque Deus tem misericórdia do povo e dá um dom para você, mas você é uma pessoa infantil. É melhor não ser, porque o julgamento vai ser mais duro. Vocês estão entendendo? Você está captando a ideia do que nós estamos dizendo aqui? A ideia é essa, queridos. Essência. Entrar na idade adulta. A primeira característica de alguém que entra na idade adulta, a primeira dela é que essa pessoa estima pouco as coisas da terra. O que significa isso? A pessoa não vive sonhando no celular do último tipo, não vive sonhando do carro do último tipo, não fica sonhando em não sei quantas casas, não fica usando a verdade da aliança que nós temos com Deus para dizer que porque é filho de Deus deve comer o melhor, ter o melhor e andar no melhor. Porque na Bíblia diz que nós devemos reinar em vida. Irmãos, reinar em vida não quer dizer necessariamente ter o melhor carro, porque tem lugares que se você andar com o melhor carro pode escandalizar aquele povo. Com certeza, você tem o melhor carro, tendo uma igreja nos Estados Unidos ou em São Paulo, não vai ter problema nenhum. Mas você está numa cidade do interior e tendo o melhor carro, vai ser escândalo. É ou não é? Então, o pecado não está em ter o melhor carro, o pecado está em desejar e querer o melhor carro e usar a palavra para poder ter o melhor carro.
Então não sejamos extremistas, nem para a direita, nem para a esquerda, amém? Não é o fato de haver tanto espírito de autocomiseração e gente dizendo que é coitadinho, que está errado usar a palavra de Deus para ir para o outro extremo. Deus, ele é próspero, é ou não é? Deus quer o melhor para a sua vida? Quer. Ele quer que você tenha um bom carro? Quer. Quer que você tenha uma boa casa? Quer. É bíblico? É. Mas eu não posso usar a palavra de Deus para ficar esbanjando nos meus próprios prazeres. A pessoa que é madura não está ligando. Se tiver o melhor carro, também tanto faz estar com o melhor carro como não está. Porque ela não fica focada nas coisas materiais, sabe que aquilo é pó, aquilo é plástico, é vidro, é ferro, não vale nada, amém? A pessoa madura não fica pensando nessas coisas, na glória humana. Deixa eu dizer uma coisa sobre sonhos, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Todo sonho é de Deus quando Ele inspira. Deus não é obrigado a dar o ok e carimbar um sonho particular seu. Amém. Pelo contrário, é capaz que se você ouvir Deus mesmo, Ele fazer você cair do cavalo e mandar você renunciar àquilo. Porque aquilo é um Isaac para você. Deus, do jeito que Ele age, Ele não vai dar o lugar de adoração a Ele para uma coisa, ou uma pessoa, ou algum lugar. Mas tem pessoas que usam o sonho como seu ídolo. E nessa sua ânsia de adorar o seu próprio ídolo, se tornam frios e insensíveis quanto à direção de Deus. Porque a Bíblia diz, tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Lá em Isaías diz isso. Tem braço, mas não pega, tal. Aí o que é que a Bíblia diz? O vaticínio, ou seja, a determinação bíblica. Sejam iguais a eles os que o adoram. Sabe o que significa isso? Pessoas que adoram seus próprios sonhos ficam mortas espiritualmente, ficam frias, igual ao ídolo que ela adora. Isso é um princípio bíblico e espiritual. Então, a pessoa que é madura já aprendeu o que é idolatria. Mas eu já vi muito isso, meu Deus do céu. Meu pai. Você começa a falar uma coisa como essa, aí as pessoas logo armadas dizem assim, isso é religiosidade. Isso é religiosidade, é religiosidade. Não, é muito, esse irmão Sérgio aí é muito espiritual demais, ele é muito religioso. Irmão, isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Amém? A palavra de Deus diz isso. E não é só no Velho Testamento, é no Novo também. Você não vê isso, os apóstolos fazendo essas coisas. Amém? Muito pelo contrário. A mensagem bíblica é, tendo com que comer e o que se vestir, fique satisfeito. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? São insatisfeitos. E por que são insatisfeitos? Porque são bebês espirituais. A pessoa se compara, todo bebê se compara com os outros. Vê, olha ali, ixi, fulano de tal está rico, Beltrano está se dando bem. E eu mereço também. Isso é uma prova de infantilidade. Aí é por isso que dá muito valor às coisas materiais, porque fica se comparando com os outros. Eu dou um conselho a qualquer um que já passou por isso. Eu que também já passei por isso. Veja que quando eu cito eu falo dos meus pecados, tá? Talvez você não tenha aquilo que você sonha e não esteja ainda no lugar que você quer, porque Deus quer te usar para algo muito mais profundo, que vai mudar o paradigma.
Ou seja, vai mudar e quebrar isso que todo mundo feito manada está indo, mas você, pelo Espírito, vai quebrar esse espírito de manada que está levando todo mundo para o abismo. Mas eu te digo, se a manada está indo para a riqueza, enganado, aquele que é usado por Deus dificilmente vai andar junto com a manada para o mesmo espírito de riqueza de mamon. Vai, pelo contrário, dizer a verdade do que está escrito na palavra, para que seja quebrado aquele espírito de manada, seja quebrado aquele paradigma. E nós estamos vivendo num tempo em que o povo está sendo influenciado por mamon. Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de riqueza, e Ele quer o melhor para a sua vida, mas não seja enganado, achando que Deus é obrigado a dar tudo que você quer, como um bebê mimado que quer aquela coisinha, quer aquele presente. O sonho que Deus abençoa é aquele que procede dele. Diga, eu sonho os sonhos de Deus e não os meus próprios. Amém? O sonho de Deus é que você esteja na plenitude da sua vontade. O sonho de Deus é que você esteja bem, de saúde, financeiramente, sendo guiado pelo Espírito, cheio da palavra, cheio de uma palavra temperada com sal. O sonho de Deus é que a sua família seja uma bênção. Esse é o sonho de Deus. E se você sonhar esse sonho, você está indo no caminho certo. E tudo vai correr. Veja o que é que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas. Tem gente que está procurando o acrescentado. Ah, não, mas eu sou filho do rei, e esse acrescentamento, esse acréscimo aqui é o que eu quero, e eu declaro pela fé. Esqueça isso, querido. Vai correr atrás de você. Creia no Senhor de todo o coração, faça a sua vontade, e a prosperidade vai chegar até você. Seja fiel no dízimo, seja fiel nas ofertas. Se Deus mandar você dar uma oferta para alguém, dá. Tenha um coração generoso, porque a alma generosa prosperará. E esquece esses objetivos de sonho, de ter riqueza daquilo. Esqueça isso, que Deus não te chamou para isso não. A pessoa adulta, ela é insensível diante da censura ou do elogio. Ponto, isso é uma área que eu preciso. Já melhorei muito, mas eu já sofri muito por causa disso, né? Não por causa de elogio. Mas quando alguém me repreendia, a Bíblia diz que a repreensão na hora, ela não é agradável, né? É verdade ou não é? Ou vai dizer que quando você está no trabalho, alguém diz, tu está errado nisso, tome cuidado com aquilo, tu vai achar bom. Acha bom nada. Não acha bom não. Mesmo que esteja errado. Aí a gente sabe que na hora não acha bom, depois você reconhece que está errado, aí fica com vergonha, né? Então a pessoa madura, ela fica insensível, ela acha, realmente eu estou errado, mas não fica machucado, não fica magoado. Da mesma maneira, não é essas pessoas ficam todas arrogantes. Eu já vi gente, não sei se você já viu. É fácil, cara, só é observar. Olha nos olhos da pessoa e na expressão facial. Eu já vi gente que você, rapaz, né, parabéns para você por ter feito isso. Aí a pessoa fica logo assim. Já viu isso? Eu já vi gente fazendo na minha cara assim. Eu disse, meu Deus do céu, essa pessoa está escrito que está se arrogando, achando alguma coisa só porque eu fui elogiar, né? Às vezes até na televisão você vê alguém elogiando, você vê como uma pessoa muda na frente das câmeras, na maior cara de pau, porque o espírito de arrogância da pessoa é tão grande que ela não consegue nem se esconder, não consegue esconder. É uma perturbação do demônio mesmo, né? Então a pessoa que é madura não tem essas, não fazem nada mais do que a obrigação me reconhecendo. Não tem essas coisas, entendeu? Porque isso é coisa de bebê, de criança. Outra coisa, olha, Filipenses, sobre isso aí, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, o exemplo de Paulo, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas e todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez.
tudo posso naquele que me fortalece. Então pode vir lapada como for, e pancada como for, só quem vai perder é quem dá a pancada. Dá para você estar batendo em mim por quê? Você está falando de mim por quê? Rapaz, é bom ter cuidado, porque a Bíblia diz que nós não temos autoridade de julgar o servo alheio, ou a serva alheia. E quem vai defender o servo e a serva é o Senhor. Então é bom a gente ter cuidado. Se alguém está batendo em você, fique tranquilo. Ele disse, minha é a vingança. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe toda pancada e pedrada que você já levou sem merecer. Ele sabe. Infelizmente, irmãos, a gente termina sabendo de histórias de pessoas que apedreja você, apedreja a gente, e no final tem problemas sérios. E até mesmo a Bíblia diz que quando alguém fez o mal, não se alegre também. Melhor ficar caladinho, do jeito que a pessoa sofreu por consequência, fique calada, que sirva para o seu temor, para você entender que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Inclusive quem semeia o mal. Quem semeia o mal, colhe o mal. Quem semeia o bem, colhe o bem. Amém? Então vale a pena o quê? A gente guardar o nosso coração. É melhor semear o bem, queridos. Sempre pensar o bem e o melhor das pessoas. Porque assim você vai ter saúde e você vai semear coisas boas. A pessoa adulta anda em misericórdia e compaixão. Colossenses capítulo 3, 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eu concordo, e é verdade, queridos, que há momentos em que as pessoas... Olha aqui, esse é o exemplo aqui de Atos, capítulo 15, né? Versículo 37 ao 39. Olha só que coisa que eram homens de Deus, tá? E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal confusão, tal desavença, tal briga, vamos dizer assim, que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Irmão, foi briga. Dois personagens brigando por causa da carne. Você já parou para pensar um negócio desse? Está Barnabé e está Paulo. Paulo dizendo, Barnabé, vamos levar o jovem João Marcos. Não, Barnabé, esse cara é covarde, rapaz. Porque a Bíblia fala claramente que a gente tem que encarar. Deus nos chamou, não nos deu espírito de covardia, como já escrevi na carta lá de Timóteo. E esse aqui com medo se acovardou. Nada disso, não vai ter a glória e a honra de ir com a gente, não. Tem muitos cristãos que fazem assim, do jeitinho que Paulo fez. No final das contas, eu vou dizer uma coisa, sabe quem estava certo? Era Barnabé mesmo. Porque Barnabé estava querendo dar uma chance para o rapaz, mesmo ele tendo se acovardado. Mas Paulo não, achava que era injusto. Porque Paulo era muito colete. Ele dizia, está errado, está errado. Comigo é assim. Aí sabe o que foi que aconteceu? Paulo depois teve que dar a mão à palmatória, porque ele é que estava errado. Onde é que está isso? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 11. Lá na frente, quando ele escreveu a carta de Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescentes foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aí não era o mesmo Marcos que ele estava dizendo que era covarde? Entendeu? Todo mundo abandonou ele, os bonzinhos lá, Demas, tudinho deixou. E agora ele vai, não, traz Marcos, traz. Quer dizer, agora quando ele está mais velho e maduro, ele entendeu que é besteira essa história de ficar dizendo, não vai não, porque não merece, essas coisas. Isso é carnalidade, é infantilidade, entendeu, irmão? A Bíblia nos chama para a gente ser misericordioso, compassivo.
Sempre prestando bem. Tanto é que Paulo depois começa a dizer, a ninguém mais eu conheço segundo a carne, e até mesmo Cristo, se assim eu o conheci, não é agora dessa forma que eu o conheço. Ele está querendo dizer, eu vou andar em misericórdia. Sei, é verdade, que tem pessoas que são tão perturbadas por demônio, que não vale a pena conviver com essa pessoa. E a Bíblia também diz que você não deve estar convivendo com pessoas assim. Mas o fato de ser misericordioso e perdoar, não quer dizer que você é obrigado a conviver. Principalmente se a pessoa não serve a Cristo, ou se a pessoa se diz que está servindo a Cristo, mas é carnal e perturbado por demônio. Amém? Vocês estão entendendo isso? Mas o que não adianta é ficar fofocando, ficar magoado, ficar com raiva. Não ter misericórdia. Ok? Então a pessoa que amadureceu, ela anda em compaixão e misericórdia. Uma coisa que é muito comum nos ministérios e nas igrejas, preste atenção nisso, porque muitas pessoas têm problemas de relacionamento até hoje dentro da igreja por causa disso. É que você conhece alguém há 15 anos atrás, e aí você teve um problema, uma discussão, ou esse alguém fez alguma coisa que você não concorda, ou você acha que esse alguém é isso ou aquilo, ou então alguém que fofocou dessa outra pessoa para você, e você guardou uma imagem negativa dessa pessoa sem nem mesmo conhecer. Mas só que essas informações aí, sejam verdadeiras, sejam erradas, foram há 15 anos atrás, ou 20 anos. Passa-se os 15 anos, passa-se os 20 anos, e tu ainda está achando a mesma coisa daquela pessoa. Você sabe que tem assim de gente nas igrejas que até hoje não se convive com mais ninguém por causa disso, informação de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Irmão, nós estamos no corpo de Cristo, de um dia para o outro Deus muda alguém. De um dia para o outro tem misericórdia, de um dia para o outro tem perdão, de um dia para o outro tem arrependimento. Isso se foi alguma coisa errada, né? Há muita gente guardando informação de muito tempo atrás. Isso é falta de compaixão e falta de misericórdia. Está assim nas igrejas desses problemas. De portas que foram fechadas de relacionamento e nunca mais voltaram por causa de uma fofoca, por causa de um episódio, como se Deus não tivesse poder para mudar as pessoas, como se não houvesse o arrependimento. Ninguém aqui nasceu com aquele espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Já ouviu falar dessa história? Não mudo. Ou como aquela outra ditado, pau que nasce torto, morre torto. Jesus é o carpinteiro para resolver isso aí. E a pessoa que você viu há 15 anos atrás, pode não ser mais a mesma pessoa. Como dizia certo filósofo, um rio nunca é o mesmo, né? Porque as águas de hoje, daqui a 20 minutos, já são outras águas. Mas, pelo contrário, a respeito de rio, a palavra diz lá em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias retornará para você. O problema é que as pessoas estão lançando o pão da discórdia e deixa aquela discórdia rolar, e o mundo dá um giro, 15 anos se passa, e a pessoa encontra aquela mesma pessoa e vai colher a mesma discórdia, o mesmo problema, porque ainda está guardando a amargura. É por isso que muitos adoecem e morrem cedo, queridos. Lança o pão da fofoca, lança o pão da discórdia e deixa lá fermentando. E as pessoas mudam. Irmão, nós estamos no reino de Deus, tem milagre, tem mudança, tem arrependimento, tem cura, tem tudo, querido. Nós não estamos numa coisa estagnada, isso é o reino de Deus. As pessoas mudam. Como é bom quando a gente vê alguém, né? E depois de 20, 15 anos, encontra a pessoa e vê a pessoa cheia do Espírito, cheia da palavra. E uma vez uma pessoa, não vou dizer isso não, eu ia dizer, mas ia trazer glória para mim, então eu mesmo não vou pecar no que eu mesmo disse, né? Deixa para lá. Mas assim, não é bom quando você vê alguém e rapaz, essa pessoa está diferente. Não é bom? Por quê? Porque nós somos o reino de Deus.
Deus opera mudança, se a pessoa se consertar, né? Também é ruim quando a gente vê uma pessoa, 15 anos depois, a pessoa está do mesmo jeito. Uma vez eu encontrei certas pessoas e eu fiquei tão triste, né? Saí de Campina Grande, passei 10 anos quase 10 anos no Mato Grosso do Sul. Uns 2 anos depois de eu que a gente já estava aqui, eu estou lá em Campina Grande e encontro as pessoas com o mesmo problema, a mesma conversa mole. Eu fiquei triste, confesso que eu fiquei triste, meu Deus, 12 anos depois, a pessoa está do mesmo jeito, cara. E eu olhando para que a pessoa estava mais velha, mais desgastada, cabelo branco, mas continua com a mesma conversa fiada. É triste isso, querido. Deus não chamou você para ficar estagnado, guardando mágoa, guardando rancor. Deus chamou você para andar em vida de Deus, em poder, em unção, em graça. Ele chamou você para crescer, para amadurecer, para ter uma palavra temperada para outras pessoas, para ser uma bênção. Não tem nenhum aqui que não seja capacitado pelo Espírito de Deus para ser uma bênção para quem está lá fora, para trazer as almas perdidas. Mas como é que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Como é que a gente vai pregar um Jesus que a gente não vive? Como é que a gente vai pregar uma palavra que nós não vivemos? Como é que a gente vai falar da luz se a gente está em trevas? Vamos consertar a nossa vida, porque Deus não acendeu a lâmpada da nossa vida para estar debaixo de um alqueire. Ele chamou a gente para estar em cima do velador e iluminar a vida, irmão. Mas para que seja luz, tem que tirar toda a treva. E para tirar toda a treva tem que crescer, e para crescer tem que se encher do Espírito, e ter um coração ensinável, ter essência, não se contamine com esse mundo, porque o povo pensa que quando a gente fala isso, está falando só de pecado, de ir para prostituição. Irmão, o Espírito que há no mundo está agindo no meio das igrejas. Não se contamine. É por isso que Jesus já advertiu. Ninguém pode dizer que Jesus não advertiu. Ele já advertiu. Ele disse: muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor. E eu vou dizer abertamente diante dele: não vos conheço. E ele vai dizer, e eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós não estávamos profetizando nas praças. Profetizando nas praças. Irmão, não é gente que vem só no domingo, não. Para a igreja não. Para sair profetizando na praça tem que ser gente proativa dentro do ministério. Em teu nome não estava profetizando na praça, em teu nome não fizemos isso e não fizemos aquilo. Apartai-vos de mim, que praticai a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O que é que Jesus está dizendo? Vocês pareciam que eram meus, mas eram joios, porque dentro de você não havia a verdadeira essência. Vocês estão entendendo, querido? Essência tem a ver com verdade, com não ter algo que vai condenar a sua vida. Mas esse espírito de manada dos últimos dias, dos últimos tempos, tem levado muita gente para uma manada pseudo-religiosa, e parece que a pessoa está agradando a Deus, mas não está agradando seu próprio ventre, buscando seus próprios prazeres, seu próprio projeto, seus próprios sonhos, suas próprias vontades, e se encaixa na igreja que se encaixar no sonho que a pessoa quer. Quando a igreja não se encaixa, aí sai, vai para outro lugar. Porque vê a igreja como um comércio, como um produto. Esse é o problema dos dias, é uma sociedade de consumo mesmo. Tudo é produto. Então tem aqui, produto, igreja, verbo da vida de Maringá. Vamos ver se vai nos agradar. Entra, passa 2, 3 semanas aqui, depois sebo nas canelas, que a gente tem tempo e não quer perder tempo não. Por isso que o povo vai embora. Não tem nenhum pecado aqui, não tem ninguém fazendo coisa errada, não tem ninguém espancando ninguém, mas o povo vai embora. Você acha que é por quê? O espírito que há no mundo, irmão. Não vos admire, não fique impressionado porque o mundo vos odeia. Vocês não são do mundo. Quem é de Deus não entra no espírito de manada.
Pode estar todo mundo entrando na mesma onda. Essa pessoa não é contaminada. Mas não é porque tem a cabeça de conspiração. Tudo é contra. Não, é porque a palavra do Evangelho é uma palavra de verdade, temperada com sal, irmão. E o Espírito revela todas as coisas. Todas as coisas. E quem quiser saber a verdade, se exponha ao agir do Espírito Santo. E Deus vai falar a verdade. E você sabe quando alguém é verdadeiro ou quando não é verdadeiro. Não precisa ninguém testificar nada para você. Você olha e já sabe. E continue amando essas pessoas, continue tratando bem, continue falando o Evangelho, mas dentro de você, do seu espírito, você sabe. Ninguém engana. Porque no dia que a gente encontrasse com o Senhor Jesus, quando as coisas ficarem muito claras, o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, eu conhecerei como eu sou conhecido. Sabe o que ele está querendo dizer? Lá vai abrir assim, vai descortinar o coração e a mente, a gente vai entender tudo. Tudo. Por que passou por alguma coisa, por que não passou, quem é que é verdadeiro, quem não é, você vai entender tudo. Mas nós já podemos viver essa realidade hoje aqui. Porque o Espírito que perscruta todas as coisas, ele é o Espírito que habita em você. É o que está escrito lá em Coríntios capítulo 9. Nem olhos viram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para os que são seus. Mas nós temos o Espírito de Deus e Ele revela no nosso coração as coisas que os olhos carnais não viram, nem o coração do mundo viu. Mas o seu coração vai ver, seus olhos vão ver, os olhos do coração do crente vê. É por isso que Paulo disse e orou lá em Efésios capítulo 1. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos para entender a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos e com a suprema grandeza do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que opera em nós que cremos, irmão. Isso é maturidade, isso é revelação, isso é não ser contaminado com o espírito de manada. Amém? Vamos parar aqui, senão a gente vai até 12 horas. Fazer feito o episódio lá do jovem Eutico, que caiu da janela, de tanto Paulo falar. Então, você foi abençoado com esse ensino? Não terminamos ainda. Mas tem algo só para finalizar, que é muito importante para você. Você tem que ter o desejo de crescer. Tá? Tem que ter o desejo. Eu quero crescer, mas não quero crescer para ser famoso. Eu quero crescer porque eu quero agradar a Deus. Eu quero crescer, quero amadurecer porque eu quero agradar a Deus. Eu quero ser alguém que Ele possa confiar. Jesus disse, quem é o servo fiel que quando ele voltar vai encontrar sendo fiel? É bom a gente sempre prestar atenção nas expressões proféticas de Jesus. Ali na entrelinha você descobre muitas coisas. Quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Tem essência aí nessa expressão. Ele não está falando só de uma pessoa andar em fé porque crê que vai ser abençoado. Ele está falando de muito mais coisas. Fé envolve fidelidade, essência. Sinceridade, integralidade nas suas atitudes. Coragem, intrepidez, perseverança. Tudo isso aí tem a ver com essa palavra aí. Não vai desanimar porque o pastor não falou com você hoje. Não vai desanimar porque os irmãos não cumprimentaram você, irmão. Não faça isso não. Sua vida é mais importante do que isso. Vai desanimar porque um evento lá foi cancelado. Vai desanimar porque não está vendo a igreja crescendo. Vai desanimar porque hoje choveu, porque hoje fez frio. Irmãos, cadê a essência? Cadê a perseverança? Nós estamos servindo a Deus. Você nunca parou para pensar que talvez as coisas sejam assim, é justamente para provar a sua fidelidade?
Você já pensou a tristeza que é a gente chegar no céu e dizer: Senhor, eu quero uma pergunta, por favor, Senhor, me permita essa pergunta. Aí, diga, meu servo, por que é que eu estava naquela igreja? A gente passou ali, não vai passar isso tudo não, mas só um exemplo, tá? Passamos 10 anos ali, naquele jardim Três Lagoas, todo mundo vindo aqui, por que será? Você já pensou a tristeza de você chegar e dizer: eu estava exatamente esperando ver como é que você reagiria naquele negócio. Você olha, Porque não importa o tamanho da igreja, não importa o crescimento dos eventos, nada disso importa. O que importa é como você está vendo isso no seu coração. Porque você vai receber galardão, não é pelo sucesso ministerial, nem por quantas vidas você conseguiu trazer para Cristo. Você vai receber galardão pela sua fidelidade em cada ordem que Ele mandou. É aí que você vai receber galardão. Deus não vê como os homens, pelo tamanho das coisas, Ele está vendo o coração. Amém, queridos?